Há uma prática silenciosa, esquecida por muitos, mas temida até pelas forças espirituais. Uma disciplina que não apenas toca o corpo, mas desarma o orgulho, enfraquece as paixões e abre espaço para Deus agir. O jejum. Mas, se é tão poderoso, por que tão poucos o vivem de verdade? Porque o próprio Cristo, o Filho de Deus, escolheu o caminho da fome no deserto. E mais, o que a Igreja sempre soube, que o mundo moderno está começando a redescobrir agora. Existe um mistério profundo escondido no jejum. Um segredo que atravessa as páginas da Escritura, ecoa na vida dos santos, e começa a ser confirmado até pela ciência. Mas atenção! O jejum pode elevar a alma, ou ferir o corpo, dependendo de como é vivido. Hoje, você não apenas vai entender o jejum. Você vai descobrir como essa disciplina pode transformar completamente sua vida espiritual, e até o seu corpo. E no final, um plano simples e seguro para começar. Mas antes, precisamos voltar às origens. Ao lugar onde tudo começou, e onde poucos realmente ousaram olhar. O jejum não nasce como uma simples prática humana. Ele nasce no coração da revelação divina. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus jejuava em momentos decisivos. Moisés jejuou antes de receber a lei. O profeta Elias caminhou fortalecido pelo jejum até encontrar o próprio Deus. E então, Cristo, antes de iniciar sua missão pública, Jesus Cristo entra no deserto e jejua por 40 dias. Não por necessidade, mas por escolha. Não por fraqueza, mas como preparação para a batalha espiritual. O jejum, desde o início, nunca foi apenas sobre comida. Foi sempre sobre dependência. Sobre ordenar o coração. Sobre lembrar ao corpo que ele não é senhor da alma. E essa sabedoria não se perdeu. Ao longo dos séculos, a Igreja preservou e organizou essa disciplina com profundidade impressionante. Poucos hoje conhecem, por exemplo, as antigas têmporas, períodos específicos do ano dedicados ao jejum, oração e penitência, marcando as estações e consagrando o tempo a Deus. Era um ritmo espiritual que moldava a vida inteira dos fiéis. Mas algo aconteceu. Com o passar do tempo, o mundo começou a rejeitar o sacrifício, e com isso, perdeu também o entendimento do jejum. E talvez tenha perdido muito mais do que imagina. Ao longo da história, aqueles que levaram o jejum a sério nunca permaneceram os mesmos. Os santos compreenderam algo que o mundo moderno esqueceu. O jejum não enfraquece o homem, ele o purifica. Santo Antônio do Deserto enfrentava tentações intensas e as vencia com oração e jejum. São Francisco de Assis chamava seu próprio corpo de irmão jumento, disciplinando-o para que a alma pudesse florescer. Para eles, o jejum era combate espiritual. Era liberdade. Mas agora, séculos depois, algo inesperado acontece. A ciência começa a olhar para o jejum e encontra sinais impressionantes. Estudos recentes falam de um processo chamado autofagia, uma espécie de limpeza interna, onde o corpo elimina células danificadas e se regenera. Outros apontam melhora na clareza mental, foco e até equilíbrio emocional. É como se o corpo, ao ser privado, começasse a se reorganizar. Curioso, não? Aquilo que os santos praticavam por obediência e amor a Deus. Hoje começa a ser confirmado pelos laboratórios. Mas aqui está o ponto crucial. Nem todo jejum santifica. Nem todo sacrifício edifica. Existe uma linha invisível entre disciplina e vaidade espiritual. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Existe algo sobre o jejum que raramente é dito. Ao longo da história da Igreja, ele não foi apenas uma prática de disciplina, mas esteve presente em momentos de intervenção sobrenatural. Antes de decisões importantes, antes de batalhas espirituais, antes de milagres, os santos jejuavam. Santa Catarina de Sena viveu longos períodos de jejum rigoroso, sustentada quase unicamente pela Eucaristia. E através dessa vida de sacrifício, influenciou papas, converteu almas, e mudou o curso da história da Igreja. Mas atenção! A Igreja nunca ensinou o jejum como busca de feitos extraordinários.
e sim como caminho de humildade, conversão e união com Deus. Porque o verdadeiro milagre do jejum não está no extraordinário visível. Está no invisível. Na alma que se torna mais dócil. Na vontade que aprende a obedecer. No coração que começa a desejar Deus acima de tudo. E há ainda algo mais profundo. O jejum expõe aquilo que está escondido dentro de nós. Impaciência, orgulho, dependências. Ele revela quem realmente governa a nossa vida. E é por isso que tantos evitam essa prática. Porque jejuar não é apenas deixar de comer. É confrontar a si mesmo. Depois de tudo isso, fica uma pergunta inevitável. Como viver o jejum de forma correta? Aqui está o ponto central, que muitos ignoram. O jejum não começa no corpo. Ele começa na intenção. Sem oração, ele vira dieta. Sem humildade, ele vira orgulho. Sem direção, ele pode até ferir mais do que curar. Por isso, a Igreja sempre ensinou equilíbrio, prudência e propósito espiritual. Se você quer começar, comece simples. Primeiro, escolha um dia na semana. Ofereça esse jejum por uma intenção concreta. Sua família, sua conversão, alguém que precisa. Segundo, reduza, não destrua. Pode ser uma refeição mais simples, ou a renúncia de algo que você gosta. Terceiro, una ao espiritual. Mais oração. Mais silêncio. Mais presença de Deus. E há algo ainda mais profundo. Você pode jejuar não só de alimento, mas de palavras inúteis, de distrações, de excessos digitais. Porque o verdadeiro jejum é abrir espaço. Espaço para Deus agir. Agora eu quero te ouvir. Você já tentou jejuar alguma vez? Qual foi sua experiência? Escreva aqui nos comentários. Sua partilha pode ajudar outras almas a começarem também. Depois de tudo isso, fica uma pergunta inevitável. Como viver o jejum de forma correta? Aqui está o ponto central, que muitos ignoram. O jejum não começa no corpo. Ele começa na intenção. Sem oração, ele vira dieta. Sem humildade, ele vira orgulho. Sem direção, ele pode até ferir mais do que curar. Por isso, a Igreja sempre ensinou equilíbrio, prudência e propósito espiritual. Se você quer começar, comece simples. Primeiro, escolha um dia na semana. Ofereça esse jejum por uma intenção concreta. Sua família, sua conversão, alguém que precisa. Segundo, reduza, não destrua. Pode ser uma refeição mais simples, ou a renúncia de algo que você gosta. Terceiro, una ao espiritual. Mais oração. Mais silêncio. Mais presença de Deus. E há algo ainda mais profundo. Você pode jejuar não só de alimento, mas de palavras inúteis, de distrações, de excessos digitais. Porque o verdadeiro jejum é abrir espaço. Espaço para Deus agir. Agora eu quero te ouvir. Você já tentou jejuar alguma vez? Qual foi sua experiência? Escreva aqui nos comentários. Sua partilha pode ajudar outras almas a começarem também.